Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GovCast. Do jeitinho que a gente gosta, direto, leve e descomplicado. E o nosso convidado de hoje veio lá do interior do Paraná, ele é de Paraíso do Norte. E ele já foi vereador, já foi deputado, já foi vice-prefeito, prefeito e hoje ele é o secretário de Estado de Turismo aqui do Paraná. Seja muito bem-vindo, Leonaldo Paranhos. Obrigado, gente. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Aliás, era para ter acontecido antes, né? Ó, essa agenda tá concorrida, Vocês viu, me gente? enrolaram muito. Você que não para, ó. Você não tá parando. Foi o Gabriel, vamos botar a culpa É a nele. culpa do Gabriel? Sempre, né? Então tá bom, deixa eu Alguém culpa tem, pro Gabriel. vamos passar a culpa para alguém. Com certeza. Mas- E pra iniciar, a gente quer entregar um presente pra você, feito com muito carinho, É mesmo. aqui da família GovCast. É o souvenir aqui do programa, é? É já isso. começa ganhando presente. Poxa, que coisa boa aqui, gente. Legal. Olha Olha só! lá! Mostra lá pra câmera pro pessoal ver. Aqui, Olha só a ela. paixão da minha vida aí. Ai, a É. gente sabe. Por isso que a gente escolheu essa Fabiola. foto especial. E assim Te já amo. Ai, que e já fica o lindo. convite para ela vir aqui participar, contar tudo que ela tem feito aí, que a gente tem acompanhado, todos os trabalhos sociais, o envolvimento dela aí. E também, quem sabe, jogar um play aqui em Curitiba com a gente. É Ela vai jogar verdade. beach O tênis. beat até eu vou Fabiola, junto. bora pro beat? Bora, está desafiada. Essa aqui jogou uma vez, mas ela Não, manda bem. eu assim, ó, eu você não pode contar muito comigo, eu vou pra festa. Vou pra gente fazer O festa. importante é praticá-la, mas ela gosta, ela vai. Acho que quase todo dia ela pratica o beach tennis lá em Cascavel. Eu falo que é meio que uma terapia, viu? É terapêutico o negócio. É. A gente vai pra brincar e quando vê... É Eu fui jogar, acho que semana passada, agora tem aquele pickball. Não sei como Não é que é isso. conheço. É um tênis, só que é um tênis de mesa no chão. Na areia? Não, é como se fosse da mesa, só que é no chão Ah, e é? você tá ali dentro. Tipo um ping-pong. É um ping-pong. Isso Sei. mesmo, eu errei, Olha né? só. É ping-pong. É sensacional. Eu já fico Que convite legal. para vocês virem conhecer essa Vou quadra conhecer. nova aí e já conhecer esse novo Que legal. modalidade aí. Isso aí. Paranhos, quando você começou como líder estudantil, você já imaginava que um dia você ia chegar a ser um vereador, um prefeito, um secretário de Estado? Como que foi? Sempre foi um sonho pra você isso? Não, eu acho que foi um movimento meio que natural. Na verdade, eu venho, como você disse aqui no início do programa, na abertura, eu venho lá de Paraíso do Norte, uma cidade próxima a Paranavaí, aquela região de Maringá, ali, dá 70 quilômetros de Maringá. E por que eu vou para Cascavel? Eu vou depois de... Vocês não eram nascidas ainda. Em 75 teve uma geada, chamada Geada Negra, em junho de 75, e a nossa região era predominantemente de café. E aí, com a geada, houve uma migração de muitas pessoas daquela região, porque a nossa matéria, a nossa cadeia produtiva era o café, e quando tem uma geada, demora-se muito o ciclo de uma nova cultura. Depois veio a cana-de-açúcar, o algodão. E eu vou para Cascavel para trabalhar numa empresa chamada Imobiliária Trivela, tinha lançado um clube de campo. Meus irmãos já estavam lá, os meus 2 irmãos mais velhos já estavam morando lá. E aí, claro, além de trabalhar, eu fui estudar. Mas eu nunca tinha imaginado política. Eu tinha, na época, 15 anos. Não tinha completado 16 anos quando eu chego em Cascavel. Olha. Mas aí fui para o colégio, né, o colégio público, e acabei por uma necessidade lá de sobrevivência. Porque quando você chega do interior de uma cidade maior, mesmo sem ser a capital, é muito diferente. A cidade que eu morava tinha 5, 6 mil habitantes. Nossa, a diferença é gritante. Eu fui para uma cidade que, na época, já tinha mais de 200 mil habitantes. Hoje tem 360 mil. Então, você tem que sobreviver. Eu fui morar numa república. A república é uma pensão. É uma casa onde mora muitos. Mas tua família ficou lá na... Eu fui sozinho. Os meus irmãos moravam lá, mas em outros lugares. Em outros lugares. E somos em 3 irmãos e minha mãe que cuidava da gente. Meu pai me abandonou, eu tinha 4, 5 anos de idade. Uhum. E aí eu fui morar numa república que tinha 30 homens. Meu Deus. É difícil isso, porque... Você tinha 15 anos. Eu tinha 15. E aí... E eu não querendo... E você não querendo... E aí uma carta da minha mãe me autorizando, tudo isso. Naquele tempo ainda podia, eu já ia completar 16 anos, podia já trabalhar. Você falou em bicicleta, eu comprei uma bicicleta em Cascavel exatamente para ser o cobrador da manutenção desses títulos do Clube de Campo Lago Azul. O que é a manutenção? Você se associa ao clube e você paga mensalmente uma manutenção, né?
E eu fazia a cobrança de quem tinha isso. Eu percorria a cidade toda com uma bicicleta. Só que eu chego lá, eu era da roça, eu era boia fria, trabalhava na lavoura. Chega numa cidade maior, você passa por muita dificuldade. Então você tem que se impor para poder marcar território. E aí dentro da escola, era muito problema, assim, porque tinha uns meninos que já moravam ali, com uma capacidade um pouco intelectual, inclusive, melhor, poder aquisitivo melhor, e eu me senti na necessidade de também inserir nesse processo de liderança. Foi por necessidade, né? Porque senão você fica às margens sempre. E aí... Sempre um escanteio, né? Por essa avanço que nós tivemos ali, criamos um grupo de amigos e a gente trabalhava o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil era um grupo de meninos e meninas dentro da escola que reivindicava algumas coisas para a escola. Então, daí eu comecei nesse processo e já em 92, eu cheguei em Cascavel em 82. Aí, 10 anos depois, eu já fui candidato a vereador, motivado por esse grupo. Eu lembro até hoje. Aquele tempo podia dar brinde e eles colocavam numas réguas de papel. Paranhos, o vereador do estudante. Primeira eleição eu não tive êxito, nós perdemos a primeira eleição, mas marcamos território. Aí em 96 eu, de fato, me elejo vereador. Na época, fiz 1.608 votos. Eu estou falando desse número porque pelo número de habitantes que tinha em Cascavel, foi um número expressivo. Acho que eu fui o terceiro, quarto mais votados e genuinamente da juventude que me colocou como vereador. Mas você tinha essa noção de onde você poderia chegar ou foi ali brincando? Eu vou ver no que dá. Não tinha noção. Foi por isso. A necessidade que eu senti de não ficar às margens, eu era muito inibido, tinha muita vergonha. E aí eles percebiam isso e tinha bullying. Entendi. Menino da roça, não sei o que e tal. Eu falei, poxa, eu tenho que reagir, porque senão eu vou acabar cancelando a minha matrícula, saindo da escola. Sim. Porque é duro, assim. Inclusive, depois, agora como prefeito, a gente já volta aí, eu percebi algo que eu senti na escola. Nós temos a escola municipal, depois você vai para o ensino médio, que é do Estado. Sim. A primeira série do ensino médio tem o maior número de evasão escolar. Por quê? A escola municipal, você está no meio de crianças até 9, 10 anos. Quando você vai para o ensino médio, você vai estar na mesma escola que tem menino de 11, 12, 14, 15, 16. Inclusive, eu falei uma vez para o governador sobre isso. A maior taxa de evasão, porque o menino sai da escola municipal, vai para um ambiente de adolescente. E aí é outra pegada. É outro tipo de fala, é outro tipo de comportamento. É o maior número de crianças que abrem mão de continuar na escola exatamente porque se sentem ameaçados. Então, a gente tem todo um cuidado lá, uma transição, preparando os meninos da última série da escola fundamental, né? Para ir para o ensino médio. É muito importante isso, né? Porque hoje em dia a maioria não tem esse discernimento, essa cabeça para pensar, não, eu preciso pensar fora da caixa, fazer alguma coisa ou vou ser engolido. E outra coisa que é muito importante também é você preparar, claro, né? O combate ao bullying é muito importante, mas você preparar a saúde mental dos jovens para que passem pelo bullying, né? O bullying acontece com todo mundo. E é natural isso desde, infelizmente. desde a tua época de escola já acontecia. E é bem complicado. E hoje avançou ainda mais, né? Por exemplo, o menino que não tem uma namorada, ele é discriminado. E às vezes não é o momento dele namorar, ou ele não quer namorar. O menino que não usa o pod lá, o cigarro, às vezes, não, esse aí não é homem. Eu lembro que quando eu era ainda adolescente, o pessoal falava assim, os homens fumam, tem que fumar. Então, assim, é toda uma pressão enorme em cima. Se não tiver cabeça, é o que eu sempre falo para os meus filhos. Não aceite nada para você se incluir num ciclo de amizade. Principalmente droga. Porque, assim, vão te oferecer, não é teu amigo. Primeiramente, ofereceu coisa assim, não é teu amigo. E não aceite, seja o chato, prefira não ter esse tipo de amizade do que aceitar. Então, fica a dica aí para os jovens, não aceitar para se incluir. Na minha época de escola também. Quem fumava porque já era adulto. E botar na cabeça o seguinte, não é feio falar não. Sim. Aliás, pelo contrário, falar não para essas coisas é troféu.
é prêmio, é orgulho. Saudável, é muito saudável dizer isso, né? Focar na escola, focar, evidentemente, nos valores que são necessários. Mas é complicado. Hoje, com essa tecnologia, é uma pressão maior ainda. Muito grande, é verdade. É verdade. Agora, voltando aqui no teu início dessa carreira pública, né? A gente sabe que a política, ela muda a vida da família toda. E a gente quer saber, nessa época, quando você decidiu entrar para a vida pública, como que foi o apoio da tua família? Você comentou isso com a tua mãe, com teus irmãos, ou foi assim? Não. Simplesmente foi? Eu fui. Porque, assim... Eu só fui. Eu não tenho histórico político na família. Primeiro que eu nem pai tive. Claro, tive pai. Eu não tive a convivência com meu pai, porque nos deixou. E eu não fico chorando com isso, não. Foi uma decisão dele, foi embora, tocou. A minha mãe fez o papel de pai e de mãe, exagerou um pouquinho, porque ela achava que podia educar e bater. Minha mãe me batia todo dia. Sério? Mas assim, quando eu falo batia, é porque aquele tempo, disciplina, estava incluso bater na gente. A palmada. Então assim, e aí você imagina, uma mãe que foi abandonada pelo pai, inclusive agredida muito pelo meu pai, ao ponto de uma vez ele voltar, dar 3 tiros na minha mãe no quintal da nossa casa. Uma das balas pegou no braço da minha mãe. Então, é uma mulher que passou muita dificuldade. E cuidar de 3 filhos homens. Exatamente. E ainda com aquele sentimento seguinte, não é porque o meu marido me abandonou que eu vou ser uma mãe negligente, pelo contrário. Então, a minha mãe tinha muito cuidado. Se ela imaginasse que a gente ia errar, ela já disciplinava. Palavra bonita, disciplinar. Ela batia, vara de bambu e espada de São Jorge. Agora, assim... Imagine 3, eu não sei qual que é a diferença de idade de vocês, mas 3 homens. Eu sou mais novo, daí tem o Leonelson tem 5 anos mais velho, e o Alaertes Furquim, esses nomes são todos lindos, tá? Alaertes, Leonelson e Leonaldo. O meu é Leonaldo, gente, tá? Pra quem não sabe, o Paranhos é só o nome artístico, tá? E aí, então, o mais velho tem 10 anos a mais, o outro tem 5 anos. Mas, e eu fiquei sozinho com ela. E eu tinha também esse negócio de compromisso, porque uma vez a minha mãe falou para mim assim, quando eles saíram, e por que sai? Não é abandono. No caso deles, precisava trabalhar. Trabalhar na roça é duro, gente. A gente levantava 5 horas da manhã, subia num caminhão para ir colher café, colher algodão, cortar cana, na roça o dia inteiro, levava marmitinha, na hora do almoço tinha que esquentar lá para comer. Muito difícil isso. Eu não estou dizendo que quem trabalha assim não tem valor. Tem muito valor, muito valor. Até demais por conta de toda essa dificuldade. E nós, evidentemente, queríamos uma expectativa. Então, eles saíram um pouco mais cedo e eu fiquei com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, agora você é o homem da casa. Olha a responsabilidade. Mas a minha mãe fazia isso, ela era uma mulher que não tinha estudo quase, mas ela era muito inteligente. Porque ao dar a gente responsabilidade, ela imaginava que isso também fazia parte de uma educação e foi. Sim. A minha vida toda eu fui assim fico preocupado em fazer as coisas, eu sempre uso um ditado que ela usava, ela falava assim, não fuja dos problemas que eles não se resolvem sozinhos. Tem problema, se você fugir, ele não vai resolver. Enfrente o problema. Sofra o que tem que sofrer, mas resolva o problema. Então, eu venho dessa carga de responsabilidade, e não é uma reclamação, pelo contrário, minha mãe me fez homem. Exatamente. Ela tem caráter em saber que as coisas têm muita dificuldade. Então, respondendo a sua pergunta, não, eu não procurei. Eu ouvi esses meninos e meninas que estavam comigo estudando, que me falaram, olha, a gente quer um representante, eu acho que você pode ser o nosso representante. Eu confesso, nem me sentia capacitado para isso, mas sentia que eu tinha força para gritar, porque eu sempre tive essa vontade de gritar. E eu falava assim, minha mãe, eu vou cuidar da senhora. Eu vou sair daqui, vou para Cascavel e um dia venho buscar a senhora para morar comigo. E isso, graças a Deus, aconteceu. Eu lembro quando eu aluguei uma casa e trouxe a minha mãe para morar comigo em Cascavel e ela acompanhou vereador, vice-prefeito, deputado e o primeiro governo de prefeito, depois ela faleceu. Nossa, imagina o orgulho que ela sentiu, né? A gente como mãe, de ver a criação dela, né? Que todo aquele esforço dela, por mais que ela fosse, né, bem rígida, tudo aquilo valeu a pena. Porque ela realmente fez um homem que honrou a palavra, que mais importante, né? Que era buscar ela, trazer pra morar junto. Quer ver, Vitória, teve um momento, quando eu fui sair lá de casa, até hoje eu uso aquela música, no dia que eu saí de casa. Ela foi, inclusive eu usei na campanha uma vez.
Quando eu fui sair lá de Paraíso, fez a minha malinha e tal, ela me chamou e falou, ó, fica de joelho. Fica de joelho. Faz um juramento aqui para mim. Que você nunca vai roubar e que você nunca vai usar droga. Aquele tempo, quando a gente descobria na cidade que alguém usava maconha, era uma bomba. Nossa, aquele menino, aquela família tem alguém que usa maconha. Imagina hoje. Nossa, que já tem... E aí, eu confesso a vocês, Priscila, Vitória, que eu fiz, acho que até despretensiosamente. Com a vontade de ir, fiquei de joelho. Falei, mãe, eu juro para a senhora. Não, jura por Deus. Aquele tempo tinha um negócio de jurar por Deus. Sim. Que não é nem recomendado, né? Você ficar jurando por Deus. Aí, eu fiz um juramento para ela. Você vê como é que são as... Quando eu vou morar em Cascavel, nessa república que eu falei, no quarto que eu morava, tinha 3 beliches. O que é um beliche? Uma cama em cima e outra embaixo. Tinha 3 que moravam 6 pessoas dentro daquele quarto. E à noite, quando eu cheguei em casa, eu senti um cheiro, tal. Fui ver, descobri que ali tinha 3 pessoas que usavam maconha. Menina, toda vez que eu entrava naquela república, eu lembrava da minha mãe falando assim, não vai usar droga. Então, assim... eu acho que teve até uma questão espiritual, porque a recomendação, e eu falava, mas eu jurei para minha mãe, né? Porque eles vieram oferecer. Sim. Vieram me oferecer na escola, vieram oferecer lá aquilo que você acabou de falar aqui. E pelo compromisso, eu nunca tive nem a curiosidade. Deus sabe o que eu estou falando, eu nunca botei na minha boca uma maconha, nada de drogas, e eu não tenho dúvidas que aquele dia, no dia 12 de maio de 1982, quando eu fiquei de joelho na frente da minha mãe, teve uma importância espiritual nisso. Com certeza. Eu assumi esse compromisso com a minha mãe. Ai, que bom que você lembrou, porque às vezes muitos jovens aceitam para se enturmar. E aí depois acaba se perdendo, né? Uma vez teve 2 moças que me ofereceram, e já era uma droga mais pesada, e era num banheiro do restaurante, imagina. E na hora veio meus filhos na minha cabeça, eu falei, eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar. Daqui a pouco, começa experimentando. Daqui a pouco você tá viciado, quando você vê já foi o... É ruim, é horrível, né? É uma bobagem, é desnecessário isso. Desnecessário. Tem tantas coisas boas para fazer. Esporte, né? Vamos jogar esporte. Então daí, eu não consultei a minha família porque não tinha vínculo. Se eu fosse consultar, acho que nem queriam. Minha mãe nunca quis que eu participasse de política, meus irmãos nunca participaram de política. Então, foi por uma questão. Mas... assim, foi uma paixão que estava em mim que me despertou. Eu sou apaixonado. Eu já disputei 11 eleições. E isso é nítido, viu, Paranha? A gente vê na forma com que você fala, no teu olhar, nas tuas postagens, a gente vê que você faz com garra, com paixão. Sou apaixonado. Você não cumpre tabela. Você não cumpre agenda especificamente. Você vai... Não dá pra ver que não é um peso, assim, né? Você vive, você respira isso. Isso é bom. E hoje a minha família aceita isso com naturalidade, porque eles sabem que isso faz parte também da minha felicidade. Já tá no teu DNA isso. Eu fico frustrado, assim, quando eu tô sem mandato. Terminou o meu governo agora, 31 de dezembro de 24. Eu fiquei janeiro, fevereiro e março. No início foi legal, assim, eu fiz coisas diferentes que eu não fazia. Fiquei um pouco mais com eles. Mas assim, lá fevereiro, março já foi me dando um aperto no coração. O que eu vou fazer na vida? Cadê minha vida corrida? Eu sabia que o governador, né, ele já tinha me avisado que eu vinha para o governo e tal, e eu, evidentemente, convidado, estava esperando o momento adequado para isso. Mas eles mesmos me falavam, e daí, pai? O Pedro, a Vívia, a Maria Eduarda, e daí, pai, como é que você tá? Tá angustiado? Eu falei, não, tá bom, mas tô com um pouquinho de angústia. Tô começando a ficar com tédio. Queria rodar. E assim, você não foi qualquer prefeito lá em Cascavel, porque depois de terminar 2 mandatos seguidos, você terminou com a aprovação de 90%. Qual que é o segredo para manter essa conexão com a população? Que isso aí não é para qualquer um, né? Vamos combinar. Veja bem, é muito difícil isso, sim. Principalmente a reeleição. A reeleição é muito difícil. Eu fiz um estudo quando eu fui para a reeleição, porque tem um negócio na cabeça da gente assim, negócio de reeleição é ruim. E é ruim mesmo. A tendência é ser muito ruim. Sabe por quê? Porque há um relaxamento. Quando você está no primeiro mandato, por isso que essa questão da reeleição é preciso cuidar muito, porque eu acho, aliás, eu tenho certeza que a reeleição ela necessariamente tem que ser melhor. Por quê? Sim. Porque a experiência é o maior patrimônio que tem. Não é possível você ficar 4 anos na prefeitura, você conhece os caminhos, os problemas, as virtudes, e você ir para um segundo mandato ser pior. Mas é uma questão do ser humano. A acomodação. Você fala, não, eu não posso ser de novo. Ué, se eu não posso ser de novo,
eu preciso deixar um legado bom. Né? Porque se eu tivesse a condição de ser de novo, eu teria mais tempo para melhorar. Então eu botei na minha cabeça isso. E eu fiz um estudo no Brasil dos prefeitos reeleitos. Fora de brincadeira, quase 70% do segundo mandato foi ruim. Quase 70%. Mas eu descobri que existem 2 problemas graves. A corrupção, que entra, porque você não está sozinho na prefeitura e o seu time é formado por pessoas. E pessoas têm tendências a, né, algum momento de fragilidade. Então, as pessoas que estão vendo que o segundo mandato está indo para o final, pode despertar interesse em projetos pessoais. O que é projetos pessoais? Se é um projeto político, ok. Saber usar um cargo que você está para construir uma candidatura, perfeito, de forma ética, transparente. Agora, o duro é quando alguém fala, viu, eu vou sair daqui a um tempo, eu vou aproveitar para ganhar uns dinheiro aí. Porque fazer meu pé de meia. O poder público tem essa fragilidade. Você tem muitas ferramentas de fazer corrupção. Então, esse é um problema que eu identifiquei. E o outro foi exatamente essa questão de você relaxar. Ah, tá bom, eu já fiz o que deu. Então, nós imprimimos um ritmo lá na cidade. Eu implantei no segundo programa um programa de transparência. Se você entrar hoje no site do Tribunal de Contas, você vai ver que Cascavel liderou o processo de transparência. As nossas notas, né, tem o item lá, transparência. Pode ver que nós colocamos um processo de compra, de licitação com filme, com câmeras, com tudo isso. Criamos um departamento de compras e aceleramos o programa. Criei um programa chamado Cascavel Avança Mais. E aí era ritmo. Toda segunda-feira, reunião com os secretários. Uma vez por mês, uma escola de governo que todo mundo tinha que apresentar o que ele ia fazer. Ele voltava no final dizendo o que fez e por que não fez. Que sensacional. Isso deu muito certo. Olha só. Na verdade, você está cobrando num ritmo de empresa privada, né? Porque no setor privado é assim, você apresenta um planejamento e depois você tem que mostrar o porquê que não conseguiu executar. Veja, o poder público, assim, a gente tem um privilégio aí, quando tem um prefeito ou um governador, você chamar as pessoas para um cargo em comissão. Eu estou aqui num cargo em comissão. Poderia ser qualquer outra pessoa. O governador confia e me coloca. Poxa, eu não tenho o direito de frustrar a expectativa do governador. Eu não tenho o direito de não entregar aquilo que ele quer que seja entregue. Eu estou usando um cargo de confiança. Então, quando você tem um time na cidade, é isso que eu falava. Olha, nós temos um privilégio. Eu fui privilegiado pelas urnas, a população me escolheu, eu estou escolhendo vocês para a gente atender a população. E eu tinha uma sintonia muito próxima com o eleitor. Eu era um prefeito que eles chamam prefeito de rua. Você me encontrava na rua. Eu ficava segunda, terça e quarta no gabinete, despachando aquilo que tinha que despachar. Quinta, sexta, sábado e domingo eu ia para a rua. Visitar bairros, visitar problemas. Ia ao encontro, eu lembrava da minha mãe, vai lá resolver aquele problema, ia lá resolver. Então, isso me deixou muito perto da população e, por consequência, talvez essa aprovação. Eu acho, Priscila, eu acho que a aprovação do meu governo estava muito mais ligada no meu comportamento. Eu não estou dizendo que a cidade não tem problemas. Toda cidade tem problemas. Mas as pessoas entendiam o seguinte, o Paranhos ele vai resolver. Se ele souber, ele vai resolver. Passe para ele que ele vai tomar uma atitude. Então isso me aproximou muito da população. Que show. E assim, a gente falou bastante aqui também sobre educação, sobre as escolas, né? E na tua gestão, a educação bateu recordes, né? A gente vê ali que teve a menor evasão escolar, o melhor índice do IDEB em 18 anos. Exatamente. Né? 25 novas escolas entregues. Como que você conseguiu transformar esses números nessa realidade lá para Cascavel? Assim, o poder público, as pessoas falam que ele é lento por natureza, né? Quando você fala poder público, o que você está falando? Pessoas ou prédio? Se você tirar as pessoas de dentro de um prédio, de uma prefeitura, o prédio não é rápido e não é lento. É um prédio. Quem faz a lentidão ou a velocidade são as pessoas que estão lá dentro. Então, nós tínhamos planejamento. Na educação, por exemplo, eu pego a cidade com 26 escolas com pedido de fechamento pelo Ministério Público. Isso o que eu estou falando aqui é público, é só entrar e ver. Tinha 26 escolas com pedido de fechamento das escolas. Mas por qual motivo?
Chovendo dentro, perigo, fossa no quintal. Abandonada. Né? Abandonada, chovendo dentro, fora brincadeira. Um troço assim, muito horrível. Então, eu fui no Ministério Público, fui lá na rua Tancredo Neves, no fórum, conversei com o promotor, que é o promotor que cuida da educação. Ele queria que eu assinasse um TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Eu falei, não, eu estou entrando agora, não vou assinar um TAC. Eu vou dizer para o senhor que eu vou reformar as escolas e nós vamos fazer escolas novas. E aí eu criei um programa chamado Escola Feliz. Porque eu sempre tive uma birra com esse negócio. Sabe aquela cena, você levando o seu filho para deixar na escola e o filho grudado na mão da mãe, não querendo ficar? Sim. Uhum. Não é, é meio comum isso, porque Sim. a criança está acostumada em casa, na proteção da mãe, do aconchego do lar. Ela vai para dentro de uma escola com um monte de criança, estudar. As crianças não gostam de escola, gente. Eu não estou falando que está certo, não. Eu estou falando de ambiente. Fala assim, você quer ir na escola ou quer ir no parquinho? Com certeza. Por quê? Porque a idade da criança não é um momento de discernimento. Uhum. Apesar de que até os 6 anos é o maior período de capacidade de aprendizado. Então, aí é nós, os pais, que temos que entender isso. A criança não sabe disso. Sim. Então, se você criar um ambiente escolar agradável, a criança quer. O que nós fizemos? Assim, não tinha uma escola que não tinha parquinho. Robótica. Outra, escolas coloridas. Priscila, se você for em Cascavel visitar a escola que nós fizemos, elas são todas coloridas, vermelho, branco, verde, azul. Sabe aquele negócio assim cinza que sempre foi? Uhum. Ah, mas é para não sujar. Eu falei, sujar limpa, lava. Pastilhado as coisas, pastilha laranja, aquela vermelha, verde, tudo assim, um cenário. A alegria, transmite exótica alegria. A escola, sabe? Aí é o seguinte, com o auditório e a robótica que nós implantamos nas escolas para criar. A criança gosta de brincar. Fora de brincadeira, tem cena e tem registro, a mãe indo buscar e a criança ficando, não, eu quero ir no parquinho. Sério? Não, isso aí Tem registro disso. Tem registro. A criança diz, não, deixa eu ficar no parquinho, mãe, mais um pouquinho, porque ela está estudando, e norma é norma. Você Sim. tem o recreio, ainda chama recreio, não? Eu acho que é recreio. Intervalo. Eu sou do tempo do recreio. Hein? Eu também. Recreio. Na hora do recreio, do intervalo, tem lá, pode brincar, mas tem aula. Sim. Tem aula. Aí, quando termina, as crianças queriam ir para o parquinho brincar. Olha só. Eu quero ir na robótica, quero ir no laboratório, na informática. Então, assim, na educação a gente fez isso. Muito legal. Construímos 25 escolas num período de 8 anos. Olha. Você imagina o que é isso? Você consegue ver que dá para ser feito. É possível. Dá para fazer, é possível. Porque às vezes a gente pensa assim, putz, será que é muito complicado, muito burocrático, por isso que não tem tanto esse empenho, né? Claro que cada município tem sua particularidade em questão de orçamento, né? Claro. Realidade, tudo. Mas assim, é possível ser feito. Se você tiver um planejamento, né? Até o Guto fala bastante, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Porque se você tiver um planejamento, você consegue seguir aquele planejamento. Mas isso vai do gestor. E correr atrás. Porque tem município hoje que quer fazer processo, faz questão que seja processo entregue manual, papel. Hoje em dia é tudo digitalizado. É um retrocesso. Não, verdade. Você precisa ter um planejamento. De meta e financeiro. Pela primeira vez na história de Cascavel, nós buscamos um financiamento. Veja, a gente financia asfalto, você financia estrada. Hoje, no governo Ratinho, não é nem necessário, porque tem muito programa a fundo perdido. Uhum. Mas lá atrás, era difícil, inclusive, você conseguir empréstimo. E foi a primeira vez que nós conseguimos empréstimo para escola, para construir escolas. Então, foi um marco na história de Cascavel você pegar dinheiro do banco para construir escola. Isso aconteceu. Aliás, quero destacar aqui, Priscila, nós fizemos uma escola. Quando a gente ia fazer uma escola, eu falava, marca a data da inauguração. Não. O secretário falava. Não, mas eu estou falando, nós vamos começar a construir. Eu falei, sim, mas marca a data. Sabe o quê? Nós tínhamos um negócio chamado agenda reversa. Então é o seguinte, uma escola demora praticamente 1 ano para construir. Um ano, se der tudo certo. No período de inverno, ainda que chove muito, às vezes vai até mais. Bom, aí eu marcava a data. Então e outra, vamos lá. Quando que tem férias na escola? Dezembro e janeiro. Fevereiro, dia 6 de fevereiro começam as aulas. A coerência para inaugurar uma escola, ou você inaugura em dezembro ou em janeiro.
Porque a partir de fevereiro, as crianças têm que estar dentro de alguma escola. Sim. Ou você inaugura em julho, que é o meio do ano, que é férias também. Então a gente fazia isso. Ou inaugura em julho, ou inaugura em novembro, dezembro. Então você não tinha aquele extrator, porque você imagina, se você está com um monte de criança aqui e você está com uma escola inaugurando aqui, alguma coisa aconteceu de errado, porque você vai pegar as crianças daqui e vai levar para lá, e quem que vem para cá? Então a gente tinha esse planejamento também de inauguração de escola. E aí teve uma escola que, por exemplo, ela estava ao lado, uma escola quase na área rural, ela estava ao lado de uma pedreira, que tem aquelas bombas que detonam as pedras para fazer pedra brita, né? E essa escola foi indo, ela provocou-se rachaduras complicadas. Aí o engenheiro nosso foi lá e disse, olha, falou para a secretária me chamou, fui lá ver, ele falou, olha, eu fez um laudo, entregou na minha mão, falou, ó, as crianças têm que sair daqui. Falei, meu Deus, mas como é que eu tiro aqui no meio do ano assim? Não, vai dar problema. Você imagina, um responsável técnico te faz um laudo, entrega na mão do prefeito e eu vou falar o seguinte, tipo, tirar as crianças. Sim. E se acontece um acidente? É verdade. O prefeito estava avisado. Aí a gente vai e leva essas crianças para um salão comunitário. Sem sala, sem nada. Nós só fizemos um risco no chão para uma sala aqui, outra sala aqui, outra sala aqui. Olha! Horrível. Só que assim, mas eu falei, como é que faz agora uma escola? Vai demorar um ano, como é que essas crianças ficam aqui? Sem refeitório, sem nada, foi horrível. O que você fez? Bom, aí eu fui atrás de um processo de construção rápida. E nós conseguimos uma modalidade, que é uma escola fabricada em módulos, e a gente colocou uma placa, eu fiz um contrato com a empresa, passou pela licitação, fiz um contrato com a empresa e coloquei uma placa na frente. Essa escola será construída em 180 dias. Só que todo dia ficava 179, 178, 175. Inclusive teve um dia que eu fui lá na escola, quando nós fomos inaugurar, a placa estava escrita assim, faltam 3 dias. Isso quer dizer que nós inauguramos com 178, porque eu fui um dia antes do dia da inauguração. Então a gente conseguiu. Então o que eu estou dizendo? Quando você faz planejamento, você consegue fazer. A escola Romilda, que é a escola na Rio da Paz. Se você entrar aí, a escola Romilda, na rua Rio da Paz, você vai ver uma escola que foi feita em 180 dias. Isso virou um marco em Cascavel, porque de fato... Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. A gente tinha que ir lá conhecer essa escola. É muito legal. 180 dias, gente. Não, e esse projeto de construção rápido também, né? Que é uma coisa que é uma novidade. Outros municípios podem aderir também, né? Com certeza. Sim. Tanto é que tem outra lá que nós fizemos, a Maria Fumico também, com 180 dias. Muito legal. Ai, e que assim, legal. Desculpe eu me estender tanto Imagina. assim. Não, assim, tá uma delícia a conversa. E outra coisa, tem tanta coisa que ele fez lá em Cascavel que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, porque tem o projeto Território Cidadão, tem a obra do aeroporto e do Trevo Cataratas, tem 51 quilômetros de rodovia, só que a gente não vai conseguir falar de tudo porque a gente ainda quer falar da sua Secretaria do Turismo agora. Mas eu vou falar uma coisa, antes da gente entrar no turismo. O município de Cascavel, na gestão do Paranhos, ficou entre os 3 municípios que mais cresceu, inclusive na pandemia. Sim. Então, realmente, você tem que dar um curso para esses gestores que estão entrando. Assim, exatamente. Você precisa ter planejamento. No improviso, não dá. Não existe milagre. Não existe. A pandemia, foi bom você citar, o mundo teve uma queda. E é compreensível isso. Teve uma queda, porque nós tivemos um momento de muitas restrições e, por consequência, de circulação de pessoas e de mercadorias, de serviços. O mundo caiu, Brasil caiu, São Paulo caiu 8,76, se não me engano, Curitiba caiu, a nossa capital, e Cascavel cresceu na pandemia 13%. Pode buscar aí, PIB de Cascavel em 2020, cresceu 13%. Olha. Por quê? Porque nós buscamos uma modalidade de tocar a pandemia. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui. Eu respeito. Não é uma questão ideológica. Não é isso. Não é esquerda e direita. Nós buscamos um modelo. Eu falei, olha, eu não sou dono da cidade. A cidade não é do prefeito. E eu também não quero ter responsabilidade sozinho. Criei um comitê sanitário para cuidar da doença, do vírus, e um comitê de defesa de empregos e empresas. Empresários, pessoas ligadas à saúde. Falei, como é que toca? Toca dessa forma. Então tá. Abrir por que tem que fechar? Porque o lockdown, eu preciso falar isso aqui. Sim. O lockdown é uma ferramenta que você faz para se preparar para a guerra. Tem um documento na ONU que fala para os gestores como administrar
guerra, catástrofes e pandemia. Mas como pandemia? Nós já tínhamos, nossa geração não passou, mas já houve uma pandemia há mais de 100 anos atrás. Então tem uma ferramenta que é um documento que você se prepara. O lockdown, você se prepara o seguinte, o que eu tenho, o que eu não tenho. Eu preciso comprar isso, preciso comprar. Então você tem um tempo, se arma, se veste a armadura e vai para a guerra. Porque a pandemia foi de fato uma guerra. E aí nós, por exemplo, assim, a recomendação, não pode acumular pessoas no mercado. Lembra disso? Sim. Sim. Eu falava, então abre 24 horas. Como assim? Tem que fechar. Eu falei, não, abre 24. Eu vou fazer a minha parte e quem vai no mercado não precisa ir todo mundo às 9 da manhã. Ué, vai de madrugada para o mercado. E não precisa uma família que vai todo mundo pagar o cachorro. Nós abrimos 24 horas. Restaurante também. Nós abrimos restaurante. Tinha gente de Foz do Iguaçu que ia para Cascavel no restaurante. Eu falava o seguinte, gente, ó, vamos lá. Eu não vou ficar aqui fazendo milagre. Como é que nós vamos tocar isso aqui? Você tem um restaurante, você quer abrir? Quero abrir. Então você dá o distanciamento necessário. Porque senão a vigilância vai vir e vai fechar vocês aqui. Então, era um pacto, todo mundo cuidando da vida com prioridade e cuidando dos seus negócios. Eu cuidava da prefeitura, falava, o decreto vai sair conforme a gente combinar. Tá? Porque não tinha sentido eu fechar uma loja que recebia durante o dia 20, 25 pessoas, eu fechar, falar, ô Priscila, você vai fechar a sua loja. E eu, poder público, andando com ônibus com 70, 80, 90 pessoas dentro do ônibus. Com certeza. Que incoerência que é essa? Incoerência. Então, a gente fez esse modelo. Nós temos lá as nossas cooperativas, frigorífico. Tanto é que Cascavel hoje é a primeira cidade do Brasil, número 1 do Brasil, em produção de frango. Sabe por que nós não éramos na pandemia? Busca antes de 2020. Porque os frigoríficos de Cascavel não fecharam. Eu levei lá para dentro a vigilância sanitária. Chamei os presidentes de cooperativa e falei o seguinte, vocês são geradores de empregos. E vocês produzem para o Brasil e para o mundo. Vocês não podem parar. Como é que a gente faz? Vamos fazer assim? O protocolo está aqui, vocês têm que obedecer isso. Okay? E você teve o apoio deles, o apoio dos empresários, assim, desde o pequeno empresário até os cooperativistas? Total, porque o meu negócio é o seguinte, olha, era aberto, transparente. Eu sou o prefeito. Foi feito em conjunto para não prejudicá-los, claro, inclusive. Eu não sou o dono da cidade, eu não posso dizer o seguinte, você vai fazer assim. Agora, tem momento que você precisa... Tomar rédea. Uma rédea. Por exemplo, quem estava com o vírus, o que era recomendado? Não circule, né? O vírus, eu fiz um exame, eu estou com o coronavírus. Pô, tinha gente que ia no mercado, sabe o que eu fiz? Cada um que tinha o vírus metia uma pulseira inviolável. Se estivesse no mercado, alguém falava, opa, essa pulseira é do vírus, o que você está fazendo aqui? Aí é mão de ferro. Sim. Então também fomos premiados por isso. Era uma pulseira, eu estou respondendo processo, você não pode fazer isso. Viu? Eu estou lá, aí você tem que... Eu teve um momento que me deram ordem de prisão, porque eu estava abrindo o comércio. Eu falei, eu vou preso, mas o meu decreto vai ficar valendo. Porque é preciso aí você estar na frente. E outra, as pessoas falavam... Eu fui morar na prefeitura. Eu morei 72 dias na prefeitura. Para esconder do vírus, não. Porque eu atendia as pessoas que eu tinha que atender. Mas eu tinha um comitê 24 horas. Que eu cuidava do que estava acontecendo no mundo, no Brasil e, evidentemente, em Cascavel. E tomava as ações já de imediato. Olha como... Baseado em dados, né? Eu preciso registrar isso aqui para quem está nos vendo. Pô, o cara está achando... Não existe super-homem, tá? Não existe. Eu estou dizendo que o modelo, o formato e a responsabilidade horizontal foi que deu certo. Eu não sei nada de pandemia. Eu não entendo nada. Agora eu entendo de gente. Sim. Eu entendo de necessidades. Eu entendo de vontades. Então eu chamava gente, chamava pessoas e a gente tomava decisão junto. E eu falava o seguinte, vocês não vão ficar na arquibancada, não. Porque se eu errar, eu estou lá dentro do campo. Se eu fazer o gol, vocês aplaudem. Se eu errar, vocês vão me vaiar? Vem para dentro do campo. Se a gente fizer o gol, chamou para responsabilidade. Se a gente errar o gol, a gente vai ser vaiado. Então vamos embora. Nossa, e assim, os dados não mentem, né? Os números não mentem. Então, mesmo assim, teve crescimento, foi o maior crescimento, um dos maiores do Paraná, né? 12% não teve. E o importante dele ressaltar tudo isso é agir com a razão, não com a emoção. Porque na emoção fecha, não sei o quê. E sem ideologia, só que ele poderia criar um problema levar maior. Por uma ideologia, né? Com certeza. Tinha aquele problema, né? A gente foi entrar na pandemia, nós vamos longe, que a gente precisava 2 dias. Mas tinha aquele problema daqueles remédios, vermectina, cloroquina, lembra disso? Pô, virou uma briga política.
Quem tomava aquilo era de direita e quem negava de esquerda. Deus. Aí, eu tinha 289 médicos em Cascavel. O que eu falei? O seguinte, vamos lá. Porque o médico, ele é a pessoa que tem que me orientar. Ele falava, viu? Muitos médicos falavam, isso aqui não pode tomar. Eu falava, aí muita gente vinha em mim e falava, Paraíso, eu quero tomar. Como é que faz? Que faz? Você quer tomar? Aí eu chamei os médicos, chamei o meu secretário de saúde, que aliás hoje é prefeito de Corbélia, o Thiago Stefanello. Chamei o Thiago e falei, Thiago, é o seguinte, faz um documento aí. Eu, Leonardo Paranhos, escrevo aqui, declaro que eu quero tomar o cloroquina, ivermectina, ferroquina, sei lá o que era aquilo lá. E ele escrevia. E assumindo a responsabilidade. Ele chegava, mas aí tinha que entender, eu mandei comprar. Coloca lá na unidade de saúde. O médico falou, eu não vou receitar. Eu falava, eu te respeito. Você está dizendo que não pode, você é um homem que estudou, está dizendo que não pode. E o paciente, se ele quiser tomar, então assina um documento aí. Ele assinava, acabou. Quem quer tomar, toma. Quem não quer tomar, não toma. Se o médico não quer recomendar, não recomendar, mas ele tinha que entregar porque eu, Leonardo Paranhos, ou quem estava buscando, estava assinando um documento dizendo, eu me responsabilizo pelos efeitos em caso. Pronto, acabou. E pronto, é a tal da democracia, pra né? frente, que atrás vem gente. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre quem é o Paranhos. Isso, fora da política. Fora da política. O que é Deus pra você? Será que existe o Paranhos fora da política? Também tem não isso, sei. né? Eu acho que tá sempre atrelado, mas Vamos é um lá. bate-volta, responde Deus? rápido. Deus. Tudo. Eu sou um homem de fé. Eu acredito em Deus. Eu não acredito mesmo em coisas que falam por aí que você faz, você que faz. Não. Você faz, evidentemente, porque você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que correr atrás. Mas sem Deus, eu existo. Quem criou isso aqui? Esse universo? Quem criou o céu, a estrela? Quem criou? Quem criou? Deus, gente. Deus. Tem que acreditar em Deus. Existe Deus. Deus está vivo. Nós precisamos ter esse reconhecimento. Na tua trajetória, qual cargo te marcou mais? Prefeito. Um arrependimento. Arrependimento? Olha. Nossa. Rápido, vai o tempo. Arrependimento eu não tenho. Sim, erros eu tenho um monte, tá? Sim. Um monte de erros. Mas não tenho arrependimento, não. Não tenho, tô sendo sincero pra vocês. Um sonho que você ainda quer realizar. Nossa, quase que falei aqui. Fala! Ser governador. Olha! Entre aspas, o Rotary também tem governador, tá? Quem que não quer, né? Quem que não quer? Todo jogador de time de futebol quer jogar na seleção. Isso. Todo prefeito, deputado quer um dia ser governador. Mas eu tenho uma palavra em Eclesiastes 3 que diz assim, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. Quando chegar o meu tempo, se é que ele vai chegar, evidentemente. Você vai estar preparado. Vou estar preparado. Tô com a malinha pronta. Acho. Já tá com a roupa de ir. Um hobby para as horas vagas, se você tiver horas vagas. Eu gosto de esporte. Eu faço academia todo dia. Hoje, inclusive, já fiz. Olha! Faço academia, menos no domingo, né? Faço academia. Você perdeu pra mim, porque eu faço Você isso joga domingo. futebol. Você faz todo dia domingo também? Todo dia, de segunda a segunda. Domingo. A louca da academia. Um filme ou uma série que você recomenda? Um filme? Eu quase não assisto filme, tá? Preciso confessar pra vocês. Pode ser os antigão também. Eu adoro Mazzaropi, Amancio Mazzaropi. Amo. Eu não tenho filme de Não recomendação. Nem série. Não gosto, tenho. tá. Não gosto. Churrascão ou um restaurante gourmet? Churrascão. Uma música que não pode faltar na tua playlist. Apesar que o restaurante é bom pro turismo. Também Olha. tem isso. Como é que é? Uma música que não pode faltar no teu carro, na playlist. Eu gosto ali. muito de Oswaldo Montenegro e gosto muito de música sertaneja. Eu ouço muito Leonardo. Canta aí uma preferida. Quero ver. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. E aí vai. Olha, por aí vai. Isso aí, muito bom. E eu vi que ele cozinha também, hein? Cozinho, a gosto de Fabiola cozinhar. sempre tá lá filmando você, ó. Ela fez Carreteiro. uma sacanagem comigo. Me expôs pra danar aí uma das Não, mas agora você tem Mas que eu fazer. Faz um carreteiro, convida o Govcast lá pra ir pra esse... Eu gosto de cozinhar. Eu faço polenta, faço frango Ai, bem que feito. delícia. Muito frango Nossa. caipira. Eu gosto de fogão de lenha. Tem alguma comida típica ali em Cascavel? Tem o nosso costelão, que é tradicional, né? Ixi. Nós temos que estar no Guinness Book. Essa aqui, Tá onde a indo gente pro vai, Pensa, ela uma quer pessoa parar. apaixonada por costela sou É. eu. Melhor carne do mundo, não tem igual. É o maior costelão do mundo, tá? Nossa, Cascavel. ó. Ela a me gente- faz parar nos postos.
beira de BR, porque ela quer comer as costelas lá, que essas são as melhores. Agora de Cascavel precisa conhecer. Agora a gente precisa conhecer de Cascavel. Agora vamos falar de turismo, né? Vamos entrar nessa onda aí, vamos lá. Vamos, que tem bastante coisa pra falar também, porque você já chegando na secretaria, né? O Paraná ultrapassou o Rio de Janeiro. Capaz. Recebendo em visitantes turistas internacionais. Exatamente. Quando você ficou sabendo desse dado, o que você sentiu? Qual que foi a emoção? Então, para nós é muito novo, né? O curso de turismo no Paraná tem 47 anos, o curso de turismo. A secretaria tem 3 anos. Graças a Deus o governador, né? O governador tem uma capacidade de enxergar as coisas. Não, um cara 3 anos que tem a Só tem 3 anos. Com tantas... Nós tínhamos Paraná Turismo, tinha, uma época era educação... Era cultura e turismo, esporte e turismo. Mas nada específico. Secretaria de Turismo, com a política pública, tem menos de 3 anos. Nossa, é muito pouco tempo. 21 ela começou. Então, é muito novo, mas assim, isso demonstra que o nosso potencial, que está sendo explorado já, e o que tem a ser explorado é muito grande. Nós temos algumas que nós chamamos de âncora, né? Não é todo o estado que tem as cataratas do Iguaçu. Não é todo estado que tem uma capital como Curitiba. Capital conhecida internacionalmente, né? Inteligente, vários prêmios. Tudo isso é muito importante para o Paraná. O nosso parque de Ponta Grossa, que, né, é um parque maravilhoso, abençoado por Deus, aquela topografia, tudo isso. Então, o que nós precisamos é horizontalizar isso, é regionalizar aquilo que eu tenho feito, que é criar os territórios do turismo, porque o Paraná tem uma cadeia enorme de serviços e produtos muito forte. Muito forte. Muito grande, né? E, assim, qual que foi o lugar mais inusitado que você já visitou e que você ficou sabendo que os estrangeiros gostam de visitar? Porque os pontos turísticos que todo mundo conhece é as cataratas, Curitiba e tal. Tem algum lugar, assim, que você falou, nossa, como assim? Tem um que eu não sabia. Eu não sabia, Vitória, que tinha esses dados, e eu fui lá visitar. Em Bandeirantes tem um santuário, São Miguel de Arcanjo. Santuário lindo, maravilhoso. Eu já sabia, tinha informação, mas fui lá conhecer, até como secretário de turismo, evidentemente que eu devo ir. E aí fiquei sabendo que passa por ali 1.100.000 pessoas, em 24 passou. Estou falando, é quase o número das cataratas. Nossa! Olha só que curiosidade. Não tinha ideia disso. É o Santuário São Miguel de Arcanjo, na cidade de Bandeirantes. Ao lado tem um resort muito bom, que é o Morro dos Anjos. Inclusive é dentro da mesma fazenda. Uma família que tem a fazenda, ele doou para construir o santuário e ao lado construiu o resort, que é um resort, olha, muito parecido com aquilo que você encontra no Nordeste, muito parecido com aquilo que você encontra em Orlando. São resorts espetaculares. Fica onde? Bandeirantes. Aonde que fica Bandeirantes? Norte Pioneiro. Cidade de Bandeirantes. Olha só. Depois você tem um outro grande resort, que é o Taiaiá. Isso eu tô acompanhando bastante. Eu tô falando alguns aqui, mas tem muitos, né? Mas o Taiaiá, eu tô falando daqueles que eu fui conhecer. O Taiaiá Ribeirão Claro, bem na divisa com Ourinhos, estado de São Paulo, um resort espetacular. Lindo mesmo. Maravilhoso, e tantos outros que tem no Paraná. Mas o que me chamou a atenção, inusitado, foi esse. E aí, lá em Ribeirão Claro, eu desci na tirolesa, a maior tirolesa do Paraná, 1.400 metros, acho que é. Olha que show. Olha, esse fica no... A tirolesa fica em Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. Tem lá o Morro do Gavião. Eu tenho uma foto... Morro do Gavião. Que tem um restaurante lá, Tem um restaurante lá em cima. Eu tenho uma foto tão linda com a Antonella lá deitada com a represa ali aparecendo. É uma represa ali, né? Linda, maravilhosa. Coisa mais linda. Nossa. E dessas regiões que você visitou, qual que foi a que mais te surpreendeu? Aí depende, porque assim, nós temos aí turismo de aventura. Cada um surpreende uma coisa, né? Porque isso que faz a diferença do Paraná. A topografia do Norte Pioneiro é encantável. É um troço maravilhoso. Aquela represa unindo São Paulo e nós, o Paraná, aquela ponte espetacular. A topografia dos morros, você olha de cima quando está chegando, é lindo. É coisa mesmo. É isso, olha assim, a tendência de turismo religioso, turismo de aventura. Aí você vai em Porto Rico, aqui na região, perto de Paranavaí. Que a gente tá louco para conhecer. O Rio Vaí, o Rio Paranapanema, Rio Paraná. Espetacular, lindo, com hotéis, com pousadas, com condomínios, com um rio maravilhoso. Aí o turismo náutico, o turismo de aventura. Aí você vai lá para a região, né, sudoeste, onde nós implantamos em São João o território.
Cara, os queijos premiados estão lá. Queijos com prêmios internacional. Uma gastronomia altíssima. Também com resorts, com hotéis de alto nível. Aí vai em Campo Mourão aqui. O resort de Campo Mourão, que é o Termas, né? Nós temos o Termas de Jurema, que tem os jardins e os lagos. É espetacular. Fora de brincadeira. Eu não estou mentindo aqui. Vocês podem buscar. Ele supera alguns resorts lá de Orlando. Nós temos, fora de brincadeira, a qualidade da recepção dos quartos, apartamentos. Encantador, não é aquele hotel alto, grande, maravilhoso. Com opção de lago, com entretenimento, com tobogã, comida de qualidade espetacular. Para a família inteira. Com banho de argila, você fica toda preta lá. Nossa, nem sabia que tinha isso no Paraná. Não sabia, gente. Maravilhoso. Olha quanta coisa. Não, muita coisa. Aí você vai em Prudentópolis, você vai comer... Prudentópolis é a cidade dos ucranianos. Tirou a Ucrânia, no mundo, é a cidade que mais tem ucraniano. No mundo. Olha que marca que eu tô falando aqui. Olha só. Aí você vai lá comer a comida que o ucraniano tá comendo lá, você tá comendo ali. Nós fomos lá, nossa equipe foi lá. Olha só. O dinossauro, né? O Parque dos Dinossauros. Depois nós temos um estudo lá em Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Oeste. Espetacular. E tem alguma região que você acha assim que vai ter um desafio maior para desenvolver essa questão do turismo? Qual seria essa região? Não, o que nós estamos fazendo, Priscila, é exatamente o diagnóstico. O que você fala? Porque território, paraense. O que ganha com isso? O território é um diagnóstico do perfil do território. De cada região. Perfil. Eu tenho que olhar para eles e dizer, não adianta eu querer levar mar onde não tem mar, areia. Você pode criar as praias artificiais, pode até criar, como criou lá no oeste do Paraná por causa do Lago de Itaipu. Bom, a característica é isso, a tendência aqui é turismo de aventura, é turismo religioso, é turismo gastronômico. Você pega Cascavel, por exemplo, a nossa região chama Riquezas do Oeste, o território. Mas o que Cascavel tem de turismo? Tem algumas cachoeiras, o turismo rural. Mas o grande negócio é o turismo de negócio. Por exemplo, das 10 maiores cooperativas do Brasil, 6 está no Paraná, mais precisamente no Oeste. São as Riquezas do Oeste. Nesse momento que nós estamos falando aqui, em 120 países alguém está comendo um produto que saiu dali. E olha aqui agora. Agora é noite no Japão. Acabaram de jantar. Então, alguém jantou um produto nosso. Olha. Das riquezas. A maior feira do ovo. Show rural. O show rural. O rural tá lá. Eu já fui é o maior. 3 anos seguidos. E ali é a maior feira que dá em resultado financeiro, né? A maior comercialização é o show rural. Negócios. É estrondoroso aquilo, gente, é surreal. Então, Priscila, nós precisamos pegar as tendências daquele território e não adianta ficar remando contra o mar. Bom, a tendência é isso aqui. Aí nós temos ali em Cascavel, você já deve ter visto falar, Boa Vista, são as marinas. Aí você tem Santa Helena, eu tô falando daí de água. Então, e Cascavel é turismo de negócio. Então, por que eu fiz lá, eu coloco no singular, mas o certo é no plural, por que nós fizemos um aeroporto? Eleito 3 vezes o melhor aeroporto regional do Brasil. Porque é turismo de negócio. Quando você fala negócio, você lembra de quem? Empresários, empresárias fazendo business, negócios. Network. Como é que alguém vai descer em Foz do Iguaçu, pegar um carro e ir a Cascavel? Nós tínhamos um voo diário para Curitiba. Nós temos 9 voos hora. Você sai de Cascavel hoje e amanhã você está em Tóquio. Por quê? Cascavel, Guarulhos, Tóquio. Olha só. Cascavel, Guarulhos, Dubai. Cascavel, Guarulhos, Europa. Então, da mesma forma, o reverso. Então, eu recebo hoje pessoas do mundo e do Brasil em Cascavel. Então, nós investimos lá, mas o aeroporto é turismo? Sim. Claro que turismo de negócio. O turista, ele chega, né? Muitos chegam através do aeroporto. O nosso aeroporto tem finger. Interior. Olha só que metidinho. Que chique, Com aquelas pontes de embarque, legal. Olha só. Porque eu entendi que Cascavel precisava fazer. Agora nós vamos levar para lá o centro de eventos. Um grande centro de eventos. Não tem sentido. Você vai lançar um produto agrícola, um herbicida, uma semente. Não tem sentido, com todo respeito, não tem sentido lançar no Rio de Janeiro. Com certeza. O Rio de Janeiro não produz. Isso, tem outros valores no Rio de Janeiro. Cidade linda, maravilhosa. Sim. Mas quem produz é nós. Então nós temos que ter um espaço adequado para que o plano safra, para que quando vai lançar um implemento agrícola, seja lançado aonde? Na cidade que mais produz
ou na região que mais produz. Então, eu estou falando para vocês para entender a característica de cada região. Né? Não, e trabalhar perfeito. isso. E outra coisa, é importante você saber e deixar isso no plano, você reconhecer as diferenças de cada região. Não dá pra você pegar o Paraná e querer aplicar a mesma coisa, botar todo mundo na mesma régua, né? Na mesma forminha. Não. Porque cada região tem as suas particularidades. Suas dificuldades. E aí você tem que tratar as regiões de acordo com as suas, com as suas características. O que vale, talvez, lá pra Cascavel, não vale aqui pra Curitiba, não vale pro Norte Pioneiro, não vale pro Norte, ou aqui, aqui pro nosso turismo litoral. é estratégia. Você tem que ter estratégia. Assim, vamos lá. Do lado de um restaurante, é recomendado ter uma cafeteria ou uma sorveteria. Olha! Sabe por quê? Porque o turismo é complemento. E quem puxa o turismo, uma das âncoras, é a gastronomia. Uhum. As pessoas vão sim visitar uma cachoeira linda, maravilhosa, e aí faz aqui no relógio, estou levando meu filho, meu filho daqui a pouco tal, tem tanto ano, estou levando a minha mãe, que tem a idade, daqui lá é 1h30, aonde que eu vou almoçar? Uhum. Porque quando você vai fazer turismo, seja longe ou perto, você quer um conforto. Você não quer passar numa estrada rural que vai furar o seu pneu, você tem que tirar a sua família de dentro, trocar o pneu, se sujar tudo e transtorno. Então, estrada boa, cachoeira linda, e a gente vai almoçar onde? Perfeito. Se eu quiser dormir na cidade, eu vou dormir onde? Vou dormir onde? Então, Exato. Turismo não é concorrência, é complemento. Complemento. A gente precisa entender isso. Não adianta eu levar um hotel, um investidor de hotel, para uma cidade que tem leito de hotel sobrando. Entendeu? E a gente precisa ter hotel, pousadas, Airbnb, rural, porque é um pouco mais difícil hoje você ter pessoas que querem ficar na área rural e tem menos oferta. E você tem que ter gastronomia, você tem que ter turismo religioso, turismo náutico. Os nossos museus, nesse momento do mundo, têm que ser tecnológicos, porque senão a criança não quer ver nada estático. Você tem que contar os valores culturais, mas com criatividade, com tela interativa, com tudo isso. Então, por isso está vindo aí o Pompidou em Foz do Iguaçu, uma marca extraordinária da França, que vai ser uma referência de turismo cultural para todos nós. Deixa eu perguntar, aproveitando esse gancho, o Estado, né, a Secretaria, já está pensando em alguma ferramenta tecnológica para disseminar, para facilitar, para reter esse turista? Porque, por exemplo, Morretes aqui tem uma dificuldade, que agora eles estão com um slogan ali, né? Que Morretes é muito mais que Barreado, porque eles têm a dificuldade de reter o turista na cidade. O pessoal vai lá, come Barreado e vai embora. Isso. E sendo que Morretes ali tem uma questão turística de mais de 100. Nossa, tem muita coisa para fazer. Tem muita questão. Só que assim, a gente não sabe o que tem, o que não tem. Por exemplo, um aplicativo, uma tecnologia que, por exemplo, eu coloque ali se eu vou com filho, se eu vou com pessoa idosa, se eu vou com cadeirante, que já me dê um passaporte. Aquilo que vai brilhar os meus olhos, que vai me atender como pessoa e que faça com que eu fique mais tempo naquela cidade. O meu desafio é esse. É rodar e falar e publicizar o que nós temos. Inclusive a iniciativa privada. Não tem nenhum problema. Nós falar. Por quê? Porque isso faz parte de uma estratégia de política de turismo. Até porque é o seguinte, as cataratas, a gente vive falando delas. Tem que pagar para entrar. O trem que desce a serra aqui tem que pagar para ir. Mas e daí? É investimento privado que vai ao encontro do investimento público. Porque quando alguém sai daqui, paga uma passagem para descer com o trem, desce lá na cidade, vai no restaurante e paga o restaurante, por consequência a prefeitura recebeu lá o ISSQN da nota que foi gerada. Então, isso faz parte, é um combo. É um ciclo, né? O meu desafio é esse. Então, nós estamos, cada território desse vai ter um aplicativo, né, daquilo que tem, é o passaporte, tudo que tem de gastronomia, de turismo de aventura, religioso, para criança, para idoso, para casal, para tudo isso. Cada território, e nós temos aqui vamos ter um documento só de todo o estado do Paraná. Mas eu preciso que o turista paulista, estou falando dele porque é vizinho, porque às vezes também é o seguinte, a gente fica falando dos estrangeiros que são espetaculares, e eles deixam aqui a média de $800 cada um que vem para cá, e eles são bem-vindos, e nós vamos continuar trabalhando para trazê-los, mas eu preciso lembrar que aqui ao lado tem 46 milhões de habitantes em São Paulo, e ele não precisa de passagem aérea, ele pega o carro e vem, e vai em Foz do Iguaçu, só que para chegar em Foz do Iguaçu ele passa por 5, 6 territórios, eu preciso que ele tenha um dia a mais, como você falou. E aí, Priscila, essa questão do litoral, que você falou agora de Morretes, Curitiba recebe quase 11 milhões de turistas por ano.
Isso quer dizer quase 1 milhão por mês. Sim. Nós temos segunda, terça e quarta, um turista mais rápido, ele fica 2 dias, 3 dias, que é o turismo de negócio em Curitiba. Então ele vem, vai no hotel, mas ele tem durante o dia uma série de atividades. Esse turista é importante, ele vem aqui e gasta em Curitiba. Eu posso conseguir levá-lo para almoçar, aquilo que você acabou de falar, é muito característica isso. Aí, quinta, sexta, sábado, é um turista que tem um ticket médio de 3 dias. É um turismo de entretenimento. Já é um outro turista. Segunda, terça, quarta, saindo dos hotéis na quinta, voltando para São Paulo, para o Rio, para Minas, esse turismo de negócio. Depois ele vem o turismo final de semana, que ele entra na quinta, fica sexta, sábado e domingo. Esse tem 3 dias, e aí esse eu preciso estender para o litoral. E não, além do valoroso Barreado, mas ele tem outras atividades que nós temos lá, que é o turismo, a Ilha do Mel, que hoje está muito bem organizada, todo aquele turismo náutico que precisa ali, aventuras, Antonina, fabuloso. Então, o meu desafio é isso, é publicizar isso, é dar peso, é mostrar o que nós temos no Paraná. Show. Aí você vai conseguir. Com certeza. Com todo esse planejamento e toda essa vontade, né? Tenho certeza que vai dar certo. E assim, o turismo, ele é muito importante porque ele desenvolve não só o município, mas também a questão de emprego, desenvolvimento econômico da cidade, da região, enfim. Tem alguma história marcante que você ficou sabendo de alguém que teve a vida transformada depois que o turismo foi mais fomentado na cidade? Sim. Por exemplo, Foz do Iguaçu, nós tivemos uma loucura, assim, porque o Foz do Iguaçu sofreu muito com a pandemia. Foz do Iguaçu sofreu porque ela eu diria genuinamente, mas um grande percentual que vive do turismo. São hotéis, tudo aquilo que tem. Aliás, é a única cidade do Brasil que tem fronteira com 2 países. Então, tudo isso é muito importante. Nós tivemos uma perda muito grande de empregos. E graças a Deus que a saída da pandemia houve uma mudança de mentalidade em todos nós. Nós tivemos uma sensação de vida vulnerável. Todos nós, poxa, perdi alguém conhecido, perdi um parente. Eu mesmo passei dificuldade, né? A gente falando, então assim, peraí, eu não sei se eu tenho tanto tempo de vida. Então, eu preciso viver melhor a minha vida. E isso é verdade. Sim. A pandemia trouxe muita tristeza, muito prejuízo, mas trouxe algumas mudanças de comportamento. E reflexões importantes. A gente está se distanciando do evento da pandemia, mas nós não podemos esquecer disso. É importante, inclusive, os momentos de dificuldade na nossa vida, eles também têm que ser lembrados para que a gente não volte numa rotina boba. Então, a recomendação é que as pessoas vivam um pouco melhor a vida. Eu não estou dizendo de desperdício, eu tenho que entender que a questão financeira tem peso, mas, gente, turismo não é atravessar o mundo e ir na Disney só, ou ir para outro lugar. Turismo, às vezes, é você sair de um bairro e ir no outro. Cascavel tem gente que fica 10 anos sem ir lá no outro bairro. Então, é você criar dentro da sua capacidade, né, um modelo que te satisfaça, que gere para você serotonina. O que é serotonina? É felicidade, é o hormônio, o hormônio da felicidade. Então, e ele está onde? Quando você faz um churrasco, quando você visita alguém que você ainda faz tempo que não vê, é criar. Um hobby novo. Bom, aí então, em Foz do Iguaçu, eu tive um testemunho de uma pessoa que saiu de Foz do Iguaçu, foi embora e ele viu um anúncio da Secretaria de Turismo falando do crescimento e ele voltou e me encontrou, inclusive, e disse, olha, eu voltei porque eu gosto de Foz do Iguaçu, mas aqui nós sofremos muito na pandemia, eu fui embora e agora eu voltei. Estou empregado, estou trazendo a minha família, porque onde eu estou trabalhando precisa de mais gente. Olha que legal. O emprego no Paraná, nós estamos batendo recorde na cadeia do turismo. Olha só. E se você tivesse agora um final de semana livre e só uma mochila, qual destino turístico do Paraná você escolheria sem pensar 2 vezes? Náutico, eu gosto do turismo náutico. Eu talvez iria lá para Porto Rico, mas poderia ir para Ilha do Mel. Santa Helena, Ilha do Mel. Eu acho que essa mistura de verde e água dá um bem danado pra gente, né? Nossa, é verdade. Eu também adoro. A gente precisa conhecer Porto Rico. Meu sonho ainda vai ser ter uma casa na beira da represa. Então. E eu estou trabalhando as estações, né? Nós já temos o Verão Maior, que é um grande programa que consolidou. Agora, não é apenas o evento. O evento é bom
Porque foi feito o que precisava ser feito no litoral. Senão Sim. o evento seria horrível. Sim. Não tinha água, saneamento, banheiro, a engorda da praia, porque na verdade a gente chama de engorda, né? É tirar aquela obstrução que é criado pelo mar, né? Como é num lago que tem assoreamento, é desassorear o mar, estender a areia, isso que aconteceu. Duplicação, a nossa ponte de Guaratuba, e aí, diante de tudo isso, o verão maior. Shows, né? Porque senão não era possível fazer. Então nós já temos o verão maior, nós já temos o inverno pela primeira vez no Brasil, no Paraná. Nós anunciamos o Paraná para o Brasil todo. Vem para cá, vem para o Paraná, passe o inverno aqui. Vou contar para vocês aqui. Quando as pessoas de outras regiões do Brasil falam assim, eu quero fazer uma viagem de inverno, o que vem na cabeça deles é o Rio Grande do Sul. Sim. Sim. Você vê como é que é marca. Está ligado que o frio é Rio Grande do Sul. É Gramado. E Agora, Curitiba é a cidade mais fria. Eu não estou falando de comportamento, estou falando de estação, de metrologia. Estou falando disso. Frio. Estou falando frio. É a cidade mais fria, até pela sua altitude. Então, nós inserimos o Paraná como destino de inverno. Então, nós já temos verão maior, inverno, agora lançamos em Castro a primavera, que foi a maior festa. A gente acompanhou. 50 balões, foi maravilhoso. E em março nós vamos ter o festival, ou vamos ter aí a questão do outono. Nós vamos ter também o festival de outono. E tem algum sonho ainda para o turismo do Paraná que ainda não saiu do papel? Não, tem o fundo, que é um sonho, um desejo, uma necessidade, o Fundo Estadual do Turismo. Por quê? Porque nós não temos um fundo. Então, a gente está mandando agora para a criação do fundo, porque o fundo vai facilitar a gente receber dinheiro, quando tiver um governo federal que de fato invista, e a gente espera que o Ratinho possa ser o nosso presidente da República, a gente vai ter o fundo e também eu posso fazer parcerias com os municípios passando. O fundo é uma necessidade e um sonho que eu tenho pessoalmente. E assim, você tem andado o Paraná inteiro. E você tem conversado com os prefeitos. É uma mudança de mentalidade valorizar o turismo. Você acredita que hoje os prefeitos eles já estão enxergando o turismo como uma fonte de desenvolvimento para o município? Poxa, que pergunta inteligente a sua. Sim, eu fiz um trabalho. A primeira vez na história do Paraná que visitamos as 399 prefeituras, falando com prefeitos ou prefeitas, todas as prefeituras do Paraná, de abril até a semana passada, foram visitadas. Todas. Olha. Quando o prefeito, um ou outro não estava na cidade, o vice atendia, ou a equipe falava. E o que a gente ia fazer? Falar o que era que o turismo tinha para oferecer de forma respeitosa e responsável. Então, o programa que nós temos, o Mais Viagem, que é um dinheiro que o governador determinou, que a gente passe para as prefeituras, para que pegue um grupo de pessoas vulneráveis que não tem condição financeira de conhecer o litoral, Foz do Iguaçu, esses lugares que nós falamos aqui, e a gente paga a viagem para esse grupo. Olha, Nossa, que legal esse programa. Mais Viagem, chama o programa. Ele já foi lançado? Já está em... Já está. Nós já estamos com mais de 300 viagens no Paraná. Olha que show! É lindo. Eu fui encontrar esses dias um grupo de Santa Fé, se não me falha a memória. Que legal! Um grupo de idosos que estava aqui no domingo, no nosso Jardim Botânico. E como é que funciona? Eles fazem uma inscrição na prefeitura? Isso. A gente passa o dinheiro para a prefeitura e a prefeitura tem que ser pessoas vulneráveis. Vulnerável o quê? Pessoas que não têm condição de viajar. Eu fiz, quando era prefeito, fiz com os idosos e fiz também com as melhores notas da 5ª série. Os alunos que tinham a melhor nota escolhiam uma viagem. Olha, que legal. Adorei saber. Nossa, um super incentivo, né, para as crianças. Aquele pessoal que trabalha com limpeza da cidade, os garis, pessoas vulneráveis, que sozinho não conseguiria. Então, tem esse programa. O outro é o Mais Eventos. Mais Eventos é exatamente o que diz a palavra. É ajudar a promover os eventos. Aniversário, rodeios, festas, gastronomia. Só para você ter uma ideia, esse ano de 25 de janeiro a dezembro, já tem 1.385 eventos em parceria com a prefeitura. Com a secretaria. Em parceria com a secretaria. Com a secretaria de turismo. Tá. Sim. Que tem lá um recurso nosso. Sim. Um evento. Né? Tudo isso de forma responsável, tem que prestar conta, evidentemente. Para que serve isso? Por exemplo, você pega lá a festa da polenta em Santa Teresa do Oeste, do lado de Cascavel.
A cidade tem 6, 7 mil habitantes, passa 30 mil pessoas por ali. Você imaginou o número de garçom, de segurança, de cozinheira? Com certeza. Tive agora em o Porco do Rolete, em Toledo, domingo, eu e o Darcy Piana estávamos lá. Que tinha de gente trabalhando, gente. Em Campo Mourão tem aquele lá, Carneiro no Buraco, que o prefeito chamou a gente. Não, tem muita Esse final de semana nós temos 18 eventos no Paraná. 18. Agora que vai vir? Esse agora, sexta, sábado, domingo, tem 18. Avisa pra gente, vai que a gente consegue ir em algum, né? Olha só. Espetacular. Show. Então, e o terceiro, por isso que eu dei essa volta para falar isso. O terceiro é um programa chamado Mais Infraestrutura. O que é isso, infraestrutura? Obra para os prefeitos que justificarem a necessidade. Por exemplo, tem cachoeira linda, maravilhosa e a estrada horrível, cheia de buraco, não dá acesso. Olha que legal. A Secretaria do Turismo certifica aquela estrada como de interesse relevante do turismo, passa o recurso, o prefeito faz a obra. Nós temos aproximadamente aí 400 milhões de reais depois da implantação dos territórios que os prefeitos pediram. Eu não sabia que a Secretaria de Turismo tinha essa autonomia. Eu também não sabia. Que sensacional. Não é autonomia, tem a obrigação. A obrigação, a gente... Agora, fazer a obra, evidentemente. Nós temos um programa de estrada rural, que é tocada pelo competente secretário Márcio Nunes. Mas tem algo específico para turismo. Aí é para produção. Agora, aquela estrada, o prefeito foi lá, pegou uma estrada da produção, fez um convênio, o secretário passou recurso para fazer uma estrada normal de rural. Ok, tudo certo. Naquela mesma cidade, tem uma outra estrada que liga Cachoeira, Pesca e Pague, o Santuário, ecoturismo. Então, nós certificamos e mandamos para lá. Aí, centro de eventos, reforma a rua coberta, que eu tenho incentivado muito, porque a rua coberta é um elemento que é multiuso. Sim. A PAI quer fazer um evento, a prefeitura, você não precisa ficar alugando tendas. Está lá, na rua coberta, lindo, um patrimônio. Inclusive, em Gramado tem uma linda. Olha só. Infelizmente, a gente está chegando ao fim desse bate-papo maravilhoso. Mas antes, quero te fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Qual legado você quer deixar para o turismo do Paraná? O reconhecimento do turismo regional. Eu continuo trabalhando por essas âncoras que eu falei para você, Foz do Iguaçu, tudo isso, elas têm autonomia e, aliás, elas que ajudam o turismo do Paraná. Mas eu quero deixar um legado que o turismo regional, os territórios que nós implantamos, sejam marcas de revolução. Se você perceber, quem produz queijo, salame, artesanato, eles dependem do turismo. Sim. E você vai perceber o seguinte, há uma diferença. Uma coisa é você produzir um chinelo para vender para quem vai usar um chinelo. Só que o chinelo dessa produção da cadeia do turismo, ele tem um bordado, ele tem uma florzinha, ele tem um elemento diferente. O doce de leite, você pode fazer doce de leite numa fábrica, botar num pote e vender no mercado. O doce de leite da cadeia do turismo tem o pote, tem a tampa, tem um selo e tem um bordadinho em cima, tem uma cordinha. Uma gourmetizado, né? A perfumaria, como diz. É amor, cara. É amor, é isso. O pano de prato você pode fazer numa fábrica, um monte de pano de prato, lá que a gente come. O pano de prato feito para a cadeia do turismo tem um bordado, tem um elemento Tem diferente. uma pinturinha, né? Aquelas pinturas à mão que são lindas. É um troço espetacular. Essas pessoas, elas são verdadeiros artistas. Elas vendem porque produzem. Tem alegria quando vende o produto, mas elas têm uma alegria quando produz, quando mostra. Esse aqui é como filho. Esse é meu filho. Os dois que você tem. Os meus 3, a sua filha. Esse é meu. Ele foi feito com muito amor. O produto do turismo tem isso. Ele tem, além do valor comercial, ele tem uma pitada de amor. Que dá toda a diferença, né? E agora mais uma pergunta. Quais são os seus planos para 2026? Verdade, a gente quer saber. De saúde eu tenho que ter. Eu sou muito direto, dificilmente eu corro de respostas, de perguntas. Mas eu estou num time, eu sou o secretário de turismo do estado do Paraná, convidado pelo governador Ratinho. Por consequência, eu devo a ele a lealdade que alguém tem que ter com pessoas como ele. Onde ele escalar, eu vou jogar. Eu quero disputar a eleição. Porque você já falou que você gosta. Eu disputei 92, 96, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2020. Foram 10 eleições seguidas.
Eu disputo a eleição porque eu acredito no processo político. Sou apaixonado. Se alguém me falar que política não dá resultado, eu falo, não dá resultado porque não gosta ou porque quer se aproveitar da política. Eu vivo da política, eu respiro política e acredito nela. Então eu quero disputar a eleição. Se o governador me escalar de deputado, de vice, de senador, de governador, evidentemente eu estaria disposto a ir. Agora, sempre eu faço tem pessoas que estão capacitadas igual a mim ou mais do que eu para também atender essa demanda. Então, onde o governador escalar, eu vou fazer. Eu fiz isso em Cascavel. Eu fui no meu vice-prefeito, que pela primeira vez na história de Cascavel, o vice é eleito apoiado por um prefeito. Primeira vez. Nós temos 74 anos. É quebrar paradigmas. Sim. Nós elegemos o meu vice-prefeito. Ele é o prefeito. Então, o governador tem todo o direito e a responsabilidade de buscar deixar o time unido e escalar. Você joga de centroavante, você joga ali, joga aqui. A lealdade não é só na hora de ser convidado para um cargo. A lealdade é na hora de decidir, que agora o governador está com um problema. Ele tem um monte de nomes. E agora nós vamos falar o seguinte, não, se você não me escalar é porque você não é meu amigo. Meu irmão, vou fazer o contrário. Governador, agora é hora de somar, sou seu amigo, onde você escalar eu jogo. Inclusive no banco. A gente não fica torcendo para ser convidado para a seleção, jogador de futebol, só que só tem 11. E convida 22. Fala assim, ó, vocês vão estar dentro do campo, você está aqui. Se alguém se machucar, você entra. Olha, tá aí, eu tô nesse jogo aí. Tá disponível. Meu plano é esse. Que show. Ai, que maravilha. Mas a gente espera que você realmente dispute a eleição ano que vem, porque eu tenho certeza que você ainda tem muito trabalho para fazer aqui pelo Paraná. Eu estou muito tranquilo de dizer isso, porque eu sei que o governador jamais falaria para mim, não dispute. Eu acho que não. A não ser se ele for candidato a presidente da República e precisar de uma ajuda. Não tem nem a pretensão de ser o coordenador da campanha nacional. Eu acho que não teria nem habilidades para isso. Agora, ajudá-lo... Ó, Paranhos, eu estou sendo candidato a presidente do país, eu preciso de gente para coordenar o Sul. Aí tudo bem. Sim. Eu prefiro muito mais ter o Ratinho presidente do que um projeto pessoal meu. Sim. O Ratinho é bom, faz bem para o Brasil. Com certeza. E aí eu sou paranaense, sou brasileiro. Show. E assim, parabéns pelo teu trabalho que você vem desenvolvendo. Onde você coloca a mão, você faz a diferença, tá? Isso é notório. E a gente torce muito, porque seja lá quais sejam os seus caminhos, que Deus abençoe. Amém. E que você continue sendo essa pessoa assim, ó. A gente entrevista muitos gestores, né? Não só no Paraná, já entrevistamos em Brasília, Santa Catarina, São Paulo. E pessoas como você, Paranhos, não é puxando sardinha, porque a gente nem precisa disso. São poucos. Obrigado. Que tem essa inteligência, que trabalha com a razão. E essa vontade, né, de fazer o negócio E essa acontecer. paixão, esse DNA na política e no sangue. Parabéns. A palavra de Deus diz que Deus capacita os chamados. É isso. Com certeza. Às vezes você não tem capacidade, mas quando Deus chama, Ele capacita. Ele te dá a condição. É isso. Que bom. Deus abençoe vocês, são espetaculares. Muito obrigada fantástico. pela sua presença aqui, foi maravilhoso. E as portas do podcast, do GovCast estão sempre abertas para você vir trazer novidade. Conta com a gente aí para divulgar cada vez mais o nosso turismo aqui paranaense. Com certeza. Com o turismo certeza. é comunicação, gente. Com certeza. Sem vocês, o turismo não vai à frente, tá? Show. Eu vou fechar isso. assim, vem para cá, vem pro Paraná. É isso, perfeito. vem pra cá, vem pro Paraná. É isso aí. E para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fique ligado no próximo episódio. Exatamente. E agora você pode terminar ali com esse bordão. Vem a Vem chamada. pra cá, vem pro Paraná, Vem pra cá, vem pro Paraná. Aê! Viva o Paraná, viva o turismo! Foi show. Tchim, tchim! Aí.